Bem, a gente tem informações de que ele poderia estar na cidade de Tangará, provavelmente tentando engendrar um novo golpe que ele aplicou aqui no Mossoró e na região. Então a gente passou os dados dele para o delegado da cidade, que é o delegado de Tangará, Wilson Tebaldi, ele empreendeu diligência e descobriu que ele estava tentando montar uma associação para poder angariar documentos e dados de pessoas. E na mesma hora como ele foi encontrado, ele foi preso com esse mandado de prisão preventiva que tinha aqui contra ele foi levado até o sacamento. E na mesma hora foi comunicado a gente aqui em Mossoró, e a gente empreendeu diligências até a cidade de Tangará e recambiou ele aqui agora para a cidade de Mossoró. O golpe dele é um golpe bastante complexo. Inicialmente, ele monta uma associação para poder angariar documentos e também funcionários para poder essa suposta empresa que ele vai montar, e depois que ele consegue dados de pessoas e funcionários, ele abre conta, pega a cheque desses funcionários e monta-se uma empresa, mas essa empresa é só de fachada. Ele pega os dados de um terceiro, monta nessa empresa e ele aluga também um depósito para poder colocar a mercadoria que ele compra com o cheque desses funcionários. Então, ou seja, o funcionário, ele ludibriado por toda a situação, cede os dados bancários para ele pega todos os dados bancários e cheques e sai comprando mercadorias na praça. O que ele comprava mais era carnes. Então ele comprava carnes num dia, era toneladas. Tinha situações que ele comprou 3 mil toneladas, 5 mil toneladas, e ele pegava essa carne e levava para esse depósito. E no mesmo dia, para poder ninguém desconfiar, ele retirava essa carne e levava para outras cidades, para dar outros caminhos. A gente teve informações que ele aplicou esse mesmo golpe em 2004, e quando foi passado, quando ele chegou aqui em Mossoró, ele tentou dar o mesmo golpe, só que uma pessoa reconheceu uma vítima e nos procurou para a delegacia, e com base nessa informação a gente deu andamento em toda essa investigação que desencadeou hoje com essa prisão dele. A gente tem informes que ele é procurado também no Mato Grosso, ele foi procurado em Goiás, ele já deu cano em João Câmara, em Currais Novos, no Ceará também. Então, ou seja, ele era uma pessoa bastante inteligente, mas ele queria ser inteligente para o mundo do crime. E o golpe foi muito grande. Da outra vez foi mais de R$500 mil, e ano passado ele deu um golpe de mais de R$100 mil aqui em comerciantes. Muitos pequenos comerciantes quebraram por conta desse golpe vultoso que ele deu nessas vítimas, e agora eles vão tentar ver se conseguem minimizar o prejuízo, porque agora ele está preso. Ele é um indivíduo bastante inteligente, não é um indivíduo que utiliza-se de armas, mas utiliza-se da palavra, ele também utiliza também da boa, inocente pessoas, e ele trabalha com a cobiça do ser humano. Porque com base nisso ele conseguiu realizar esse golpe aqui em Mossoró. O delegado acredita que vai passar um bom tempo na cadeia? Com certeza, porque já tem 2 processos na justiça contra ele, e agora, como tem esse mandado de prisão e ele estava foragido, muito difícil o juiz vai liberá-lo. Aqui em Mossoró ele tinha endereço fixo do estabelecimento? Ele tinha 2 endereços, um no Alberto Maranhão, que funcionava a fachada, que era só comércio fachada, e ele alugou também uma casa só para poder guardar esses frios, que era atrás da UERN. E ele tinha também, ele alugou uma casa também para ele morar, mas nessa casa ele nem chegou a pagar o aluguel. Ele só utilizou para poder realmente ser o ponto de apoio dele para poder praticar os golpes. Qual é a alegativa dele, delegado, em relação a esses golpes? Bem, ele alega que ele se diz vítima, que existiam pessoas que usaram ele para poder receber. Ele disse que realmente ele praticou os golpes, mas ele se beneficiou pouco do dinheiro. Ele disse que quem beneficiou mais foram terceiros que ele criou na cabeça dele que existiu, porque na investigação a gente não identificou esses terceiros que existiam. Então, isso já é uma característica também dessas pessoas. São pessoas muito frias, pessoas sem compaixão e que tendem a tirar a culpa de si para poder botar em outras pessoas. A investigação concluiu que ele aplicava esses golpes sozinho ou tinha mais alguém envolvido? Bem, ele praticava sozinho, porque que ele fazia? Como ele ludibriava as pessoas, ele fazia aquelas pessoas como se fosse uma peça de ferro dele, ou então um soldado para praticar um crime, só que as pessoas não sabiam realmente o que estava acontecendo. Então, com base nisso, ele tinha essas pessoas para ser utilizadas e ele conseguia dar os golpes. E o golpe sempre repetia. Por onde ele passou, ele praticou o mesmo modus operandi. É muito similar, tanto na cidade de João Câmara, quase na cidade, no Goiás, no Mato Grosso. Então, ou seja, quando ele passou, até mesmo em 2004, quando ele esteve em Mossoró, ele praticou o golpe muito similar aqui. Até mesmo os móveis que estavam no estabelecimento dele, todos foram comprados que tinha fraudado. O aluguel, a câmara fria, tudo que tinha lá. Então ele alugava tudo para dar uma aparência de bom empresário, só que na verdade era tudo de estouro, só para ele ganhar a confiança dos comerciantes de Mossoró, e os comerciantes de Mossoró vender a carne para ele. Esse inquérito é solicitado a penhora de todos os bens dele? A gente verificou, provavelmente esse tipo de pessoa não tem bens no nome dele. Ele coloca o nome de terceiro, então ele se livra justamente para evitar que seja levado como bem dele. Porque são indivíduos muito inteligentes e muito intelectuais, então eles não conseguem botar, eles não colocam nomes de bens dele. Por isso que a gente identificou, não tem
nenhum dado dele identifica o patrimônio dele.